Que momento especial este, podermos tomar um cafezinho, compartilhando da alegria da nossa vida em Cristo Jesus com todos vocês. Nós sempre estamos trazendo um companheiro, um irmão nosso, para compartilhar desse momento. E hoje a honra de trazer o querido Márcio Mizubuchi. Esse menino que é um especial do Senhor, que vai conversar, nós vamos conversar hoje aqui. E você sabe que o nosso objetivo com esse programa é falar, é pregar, é proclamar a boa notícia do Evangelho, daquele Deus que se encarnou para tirar a gente da maneira equivocada da gente viver. E você precisa conhecer de fato, não uma religião, mas a beleza do Evangelho. E os links de nossas redes sociais estão aí na sua tela, para que você possa conhecer mais do nosso material e também participar. Você pode ser um parceiro nosso em 3 áreas importantes: na oração, na contribuição e no compartilhamento dos nossos vídeos para propagar a palavra de Deus. Então, pegue o seu cafezinho e já nós voltamos com um cafezinho quente para a gente conversar. Ótica Higienópolis. Há 35 anos no mercado óptico de Londrina, sempre com novidades em produtos e tecnologia. Nossa equipe está preparada para dar uma verdadeira consultoria, facilitando a escolha de seus óculos para correção ou proteção solar. Ajuste de óculos personalizados, respeitando o conforto e anatomia do seu rosto. Ótica Higienópolis. Avenida Higienópolis, 346, em Londrina. Você já teve uma experiência de pegar uma roupa suja, uma roupa enxovalhada, suja, e passar a ferro para ir numa festa e descobrir lá na festa que a roupa está toda suja? Que situação. Situação triste, né? É isso que nós vamos falar hoje aqui, que é o perigo da reforma moral, né? Aquilo que é apenas a exterioridade, uma vida que está pautada no lado de fora, né? E tem um texto aqui que eu acho que seria bom, Marcinho, a gente começar a olhar Lucas, capítulo 11, os versos 24 a 26 aqui. É muito interessante esse texto. Esse texto, pastor, ele aconteceu no seguinte contexto. Jesus estava num embate com os fariseus. Quem eram os fariseus? Pessoas, externamente falando, exteriormente falando, de elevada moralidade. E esses fariseus, confiando na sua própria moralidade, consideravam-se justos diante de Deus. E isso é um perigo muito grande. Terrível. E o propósito de Jesus, ao proferir essas palavras, é justamente confrontar esse engano, esse equívoco de se ter uma moralidade exterior sem a realidade interior. E as palavras dele são penetrantes, como a gente pode ler em Lucas 11, 24 e 25. Quando o espírito imundo sai do homem, isso aqui é Jesus falando,
anda por lugares áridos, procurando repouso, e não achando, diz: voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra varrida e ornamentada. Que situação, né, pastor? Aqui, Terrível, né? Engraçado que aqui o espírito, ele não foi expulso, exatamente, esse é um detalhe muito importante. não é? Nesse mesmo capítulo aqui, anteriormente, tem uma situação em que Jesus expulsa um demônio, mas aqui o próprio Senhor Jesus diz que o espírito imundo, ele sai do homem, como que sai para passear, Deu uma voltinha. foi dar uma volta. É parecido com aquela de Satanás lá com Jó, que ele deu uma passeada na terra, né? Rodeando a terra. Rodeando a terra. É mais ou menos. Então, esse espírito aqui, ele tipifica uma mudança no ser humano apenas comportamental. Exatamente. Aqui, esse espírito, ao sair do homem, ele tipifica a mudança de comportamento do homem, ele trocando atitudes imorais por virtudes, Sim. não é? Sim. Provisoriamente, temporariamente, externamente, a pessoa muda o comportamento, mas... E Jesus estava falando especialmente para os fariseus. Para os fariseus. Né? Ele era o falso moralismo, sem realidade espiritual. De uma feita lá no Evangelho de Mateus, ele pronuncia uma série de ais, né? E um desses ais, ele chama a atenção do judeu, do fariseu, que estava preocupado com o copo limpo pelo lado de fora, mas por dentro estava cheio de sujeira, né? E essa pessoa que é moralmente digna, mas não é nascida de novo, não é regenerada, ela está sob o comando maligno do Satanás. Pastor, às vezes pode parecer assustador, mas é uma realidade. A Bíblia diz que o ser humano, ele sempre é habitado, seja por Cristo, e se não for por Cristo, ele é habitado pelo maligno. Não é? A gente está acostumado, quando a gente fala de possessão, a gente está acostumado a ver aquilo que a gente vê na televisão, a pessoa mudando a voz, virando o olho. Existe sim esse tipo de possessão, a Bíblia mostra, né? Porém, há um outro tipo de possessão. Sim, senhor. Aquelas pessoas que externamente você olha para a pessoa ela é uma pessoa moralmente adequada, aceita pela sociedade no seu meio, porém, internamente ela está sob o domínio de espírito imundo, como Jesus diz aqui. Não tenha dúvida. Né? Esse tipo de possessão do bom cidadão, né, está possuído às vezes de ódio, né, de ressentimentos, pensamentos malignos, possuídos de uma religiosidade perversa, porque os fariseus, eles estavam muito preocupados com a exterioridade e eles eram carrascos. Eles faziam aquelas pessoas darem o dízimo do endro e do cominho, mas eles estavam longe da misericórdia, do amor. Então, eles eram possuídos de um sentimento religioso maligno. Maligno. Perigosíssimo. E é contra justamente esse engano que Jesus está alertando. Exatamente. Porque a pessoa moralmente correta, digamos assim, uma pessoa com comportamento exterior aceitável, ela tem uma tendência a se considerar superior às demais, e ela tem a tendência perigosíssima de pensar que ela é aceita diante de Deus por conta da sua moralidade externa. Mas nós devemos lembrar sempre, pastor, que Deus não vê como o homem vê. Exatamente. Ele não vê a parte externa, ele vê sempre o coração.
não é? Você vê o apóstolo Paulo, quando ele está escrevendo a carta aos Efésios, ele diz assim: Ele, o Pai, né, nos deu vida estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. E ele então faz uma corrente aqui de 3 elos. Ele diz: nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Esse texto, pastor, ele é muito claro. Muito. Muito claro. O príncipe da potestade do ar é Satanás. Lógico. E ele diz, Paulo diz, esse espírito agora atua. E nos veja, filhos da desobediência. nos filhos da desobediência. E veja, ele não atua sobre os filhos. Ele atua nos filhos. Não é? E ele até vai dizendo aqui, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne e fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, olha só, por natureza. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. E a gente, quando vai verificar a ira no Velho Testamento, por exemplo, no caso de Davi, diz que a ira encheu o coração de Davi para contar o exército. E outro texto vai dizer assim: Satanás encheu o coração de Davi. Esta ira aqui, na linguagem hebraica do povo que entendia o conceito hebraico, é uma referência a Satanás. Porque eu quero dizer para você, querido, se eu e você não nascermos de novo, não estou falando se nós temos uma igreja, pertencemos a uma igreja, isso é mais fácil a gente ter isto. Mas se não nascermos de novo, nós somos filhos da ira. Filhos da ira, como também os demais. Os demais. De nada adianta mudança de comportamento se não houver uma troca de coração. Não tem. É isso que a palavra de Deus deixa muito clara. Jesus, quando esteve aqui, ele nunca... o chamado dele para as pessoas não era seja uma pessoa melhor. O chamado dele sempre era arrependa-se de quem você é, creia no Evangelho. Porque é esta obra do Evangelho de Cristo que transforma a pessoa de dentro para fora, e essa pessoa, com um novo coração, agora se torna participante da natureza divina, essa pessoa naturalmente produzirá frutos, né, pastor? Não tenha dúvida. Como uma consequência da sua salvação. Esse é o tipo de moralidade bíblica, aquela que advém de uma mudança de natureza. Né? Olha, eu fico cada dia mais convicto que a nossa pregação aqui, a nossa conversa aqui, focada nesta realidade, está certa. Eu estava fazendo um passeio lá em Foz do Iguaçu com a minha netinha. Estávamos na fila para descer para as cataratas e um senhor nos abordou. Ele disse café e fé. Aí nós começamos a conversar e ele me chamou a atenção sobre esta realidade da pregação, essa pregação que é radical, da morte desse velho homem, servo do pecado, que está sempre sob o comando maligno e que ele precisa morrer para que nós tenhamos a vida de Cristo. E eu estava lendo recentemente um trecho do Dietrich Bonhoeffer, aquele teólogo alemão da resistência, e ele diz assim: o convite de Cristo para nós é para virmos e morrermos com Ele, e Ele ser a nossa vida. Não tem outra coisa. Agora, muita gente está preocupado na casa varrida e ornamentada, né? Exatamente. A fala de Jesus aqui diz que o espírito imundo, né, nós lemos, ele sai procurando
procurando lugares, ele anda por lugares áridos procurando repouso. Obviamente, Jesus está usando uma metáfora aqui, porque os espíritos eles não vivem em lugares áridos, eles habitam em pessoas, né? E aqui, quando ele usa a expressão de lugares áridos, é que ele não encontrou alguém, então ele diz, voltarei para minha casa, da onde saí, e chegando na casa, ele encontra varrida e adornada. Varrer é tirar a sujeira e adornar é como pendurar uma flor aqui, um quadrinho ali, um tapetinho, os penduricalhos. Então, essa é uma metáfora para aquela pessoa que tirou coisas ruins da sua vida, hábitos ruins, e ornamentou a vida com virtudes, digamos assim. Não que isso por si só seja ruim. Não, sempre vai trazer algum benefício. Trocar um vício por uma virtude sempre será bom do ponto de vista terreno, mas do ponto de vista espiritual, isso é um perigo. Se essa mudança no comportamento da pessoa não advir de um coração regenerado. Marcinho, vamos dar uma paradinha aqui, porque o negócio está bom, mas a gente precisa voltar aqui e olhar isso num outro momento. Espera só um pouquinho, enquanto a gente esquenta o café e já volta. Nós estávamos falando agora sobre aquela limpeza interna, assim, aquela coisa, aquela arrumação ali, mas não havia uma mudança real. A casa estava vazia, sem a habitação do Espírito Santo, e ali o inimigo vem e diz assim, esse cara aqui é meu, eu vou continuar dominando a sua vida. Mas o propósito de Deus em Cristo é nos trocar o coração, né? Mudar. E o perigo agora é que o cara vem... Qual é o verso 26 aí? Verso 26 diz assim: aquele espírito que foi passear, né, e ele retorna, encontra a casa vazia e ornamentada. Veja o que Jesus diz. Então ele vai, né, tendo voltado, encontrando a casa vazia e ornamentada, ele vai e leva consigo outros 7 espíritos, verso 26, piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Misericórdia. Esse é o perigo da reforma moral. Exatamente. Uma pessoa mudar o seu comportamento exterior sem, de fato, ter se arrependido de quem é, ter crido na obra de Cristo. Então, a mera mudança de atitudes exteriores ela não produz vida, pastor. Tem um dos monges do deserto que ele trata, eu não me lembro exatamente qual foi deles, que ele trata que esses 7 demônios, esses 7 espíritos, são 7 pecados capitais. Né? Interessante. Não é interessante? Que o orgulho, uma pessoa que teve uma mudança externa, assim, uma mudança comportamental, até significativa, ele cai num risco de se vangloriar dessa mudança e achar que ele está no top da cadeia. E isso é terrível, né? É terrível. Esse é o grande perigo da religião, pastor. Né? Eu gosto muito desse programa porque o senhor e os convidados que aqui têm vindo têm insistido nessa verdade de que a religião, por si só, a religião ela tem apenas a capacidade de mudar a pessoa por fora, mas ela não tem o poder de transformar milagrosamente, sobrenaturalmente uma pessoa. Isso só quem faz é Jesus, mediante o Evangelho. Não tenha dúvida. Não é? Não tenha eu gosto muito do texto de Efésios 2:10, que diz que nós somos a igreja, nós os que cremos no Senhor pela graça,
nós somos feitura sua, feitura de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Essa aqui, pastor, no meu entendimento, é a grande diferença entre o evangelho e a religião. Na religião, você vai ouvir: seja uma pessoa melhor, se esforce para dar o melhor de você e no final Deus talvez te aceite. Esse é o chamado do evangelho. Mas o chamado da religião, perdão. Mas o chamado do evangelho, ele é diferente. O evangelho, a Bíblia diz para nós que nós não temos a capacidade de nos melhorarmos a nós mesmos. E por isso Deus, no seu amor e na sua graça, ele manda o seu filho, moralmente perfeito, que nunca pecou. E esse Filho de Deus, Jesus Cristo, depois de ter vivido uma vida perfeita, ele caminha para a cruz, era o objetivo final dele, como o Senhor sempre diz aqui também, e lá naquela cruz ele faria a grande obra. Certo. Nós somos feitura de Deus, do Pai, em Cristo Jesus, para as boas obras. É mediante a fé no Senhor Jesus e mediante aquela obra maravilhosa, sobrenatural e poderosa que ele fez, que todo ser humano que nele crê pode e irá produzir boas obras e terá uma moralidade transformada. Eu tenho trabalhado muito com pessoas que às vezes, olha, ele passa por um processo de tratamento numa clínica, ele para de usar droga, ele para de beber, coisa boa, né? Mas não teve o coração mudado. E ele agora se torna drogado de outras coisas. Tem um padre que eu gosto muito, que chama Brennan Manning, né? E ele fala sobre os drogados de religião. Ele sai da droga, da cachaça, que o Brennan ele era um ébrio, ele era um alcoólatra, e Deus fez uma obra na vida dele, mas o pior drogado é o drogado da religiosidade. Quando você se acha a última bolacha do pacote, que você se pensa que... E tem uma frase aqui do pregador inglês do século XIX, chamado Spurgeon, Charles Spurgeon, que ele diz o seguinte: o diabo não tem nenhuma objeção a que sua casa seja varrida e adornada. Pois um moralista pode ser tão verdadeiramente seu escravo quanto aquele homem com hábitos debochados. Né? E ele termina dizendo: enquanto o coração do homem não estiver ocupado por Cristo, o adversário das almas o deixará reformar o quanto quiser. É verdade, pastor. E eu concordo com o nosso irmão Spurgeon. E tem um outro pregador que diz que o coração humano não regenerado é o palácio de Satanás. E como Spurgeon disse, ele não se importa com a moralidade, desde que o coração esteja vazio. Exatamente. Não é? Nós entendemos que Satanás, ele é sim extremamente imoral, pervertido, porém, não se engane, você que me ouve, ele também gosta da moralidade, quando esta é produzida pela força do ser humano, porque esta moralidade produzida no seu próprio esforço, com a sua própria determinação, naturalmente produzirá algo chamado orgulho, vaidade, que talvez seja altivez de espírito, que vai afastar a pessoa de Cristo e da suficiência dele. Então é um alerta que Jesus traz para todos aqueles que têm uma boa moralidade, mas nunca experimentaram o novo nascimento. Eu queria que você desse uma lida em 2 Pedro, no capítulo 2, os versos 20 a 22, que é um texto bem interessante. Sim. 2 Pedro 2. 2 Pedro 2, 20 e 22. 2 Pedro 2. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro.
É a mesma coisa que Jesus disse na Não é a fala mesma dele. coisa? A mesma coisa. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que, após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Pastor, essa afirmação do apóstolo Pedro aqui, a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal, é muito interessante. E é um adágio que, pelo visto, corria naquela época, era muito, muito conhecido. Se nós pegarmos uma porca lá no chiqueiro e lavarmos ela, dermos um banho nela, cortarmos as unhas dela, aparar os pelinhos dela, botar até uma roupa, passar até um perfume nela, ela vai ficar muito mais apresentável do que outrora ela estava no chiqueiro. Certamente. Porém, A a natureza dela continua sendo do quê? De um suíno, é. né? Então precisa ter uma mudança de natureza. Eu não dizia que é de suíno, é natureza de porco mesmo. É de porco. Eu fui comedido aqui porque estamos na televisão, mas é uma natureza de porco. É verdade. E a nossa proposta aqui não é para mudanças periféricas, Sim. é para a mudança do coração. Uhum. E a palavra de Deus diz assim: dar-vos-ei um coração novo, e tirarei de vós aquele coração empedernido, aquele coração de pedra, Uhum. aquele coração duro, e vos darei um coração de carne, e farei que andeis nos meus estatutos. É isso que nós queremos que você entenda, que o Evangelho tem uma proposta de libertação. O nosso tempo corre tão rápido que nós temos que parar aqui, mas eu queria que você lembrasse. Sem mudança de coração, ainda que haja mudança de comportamento, nada feito. De nada adianta. Nem é nada adiante. E o que Jesus veio fazer é nos dar um novo coração. E eu quero lhe fazer uma pergunta: você já nasceu de novo? Ou você apenas tem uma reforma moral da religião? Então você pense nesse assunto e olhe para Jesus, o autor E consumador. e o consumador da nossa fé. Que Deus abençoe profundamente a sua vida. Nós queremos agradecer você. Espero encontrar você na próxima semana para nós tomarmos um cafezinho. Até lá.